Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação da lista 5 da disciplina de mineração de dados, cujo tema é regressão. A regressão linear consiste em um método estatístico utilizado para modelar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes, que são chamadas de preditoras. O objetivo é encontrar a equação que melhor descreve a relação entre as variáveis. O presente trabalho busca desenvolver um modelo preditivo utilizando de regressão, com a aplicação de tópicos relacionados como regularização, normalização e embeddings, já que vamos utilizar de uma variável textual, para, dado os dados de uma postagem, prever a quantidade de compartilhamentos dessa mensagem, o que é denominado potencial de viralização. Então aqui fazemos as já habituais leituras do dataset. Aqui o código foi originalmente feito no Google Colab, então aqui está lendo a partir do Google Drive. Remoção de travas-app, certo? E textos com menos de 5 palavras. E aqui primeiro pediu-se, né, que se agrupasse as linhas com postagens iguais ou extremamente semelhantes. Aí, para isso, deveria se utilizar uma métrica de semelhança de texto. Então, basicamente, o que se fez aqui foi utilizar um algoritmo de min hash mais LSH, que é minimal hashes mais locally sensitive hashing, de implementações já realizadas em bibliotecas Python para obter textos semelhantes entre si e para ficar apenas com as mais antigas postagens dentre as semelhantes, né, decididos por manter a mais antiga, já que sendo a primeira a ter sido enviada, pelo menos das que foram catalogadas no dataset, provavelmente foi a que provocou as demais, né, as demais mensagens que são muito parecidas com esta mais antiga. Para isso, né, previamente ordenou-se o dataframe de acordo com o atributo de data e hora. E então, dado que o algoritmo de agrupamento fornece como resultado um dicionário com o primeiro índice de cada grupo de textos semelhantes como chaves e um set com todos os itens todos os índices do grupo como valores, bastou remover do dataset as linhas cujos índices constam nos valores do dicionário são diferentes da respectiva chave, né? Então, basicamente o algoritmo que vai ser feito aqui, né, se não ficou tão claro, ele vai devolver um dicionário, né, com primeiramente cada um dos índices que primeiro aparece, né, entre as mensagens repetidas e como seu valor, né, o valor dessa chave, um set com, além dela, todos os outros que aparecem no dataframe, que são semelhantes a ela. Então, basta para manter a mensagem mais antiga, manter apenas no dataframe essas primeiras que apareceram. E o resto dá para remover, né? Todos esses índices aqui que vêm depois em cada um desses sets. Mas explicando o algoritmo em si, né? Que vai determinar como as mensagens, se as mensagens são semelhantes entre si ou não, né? O algoritmo min hash mais LSH trabalha primeiro subdividindo cada um dos documentos do conjunto em shingles, que são todas as substrings contíguas possíveis de um certo tamanho muito pequeno. Por exemplo, vai dividir uma certa string em todas as substrings possíveis de tamanho 2 que dá para fazer contiguamente, né, entre aquela dentro daquela string dada. E aplica a todas elas múltiplas funções de hash. Daí, o menor valor de cada uma das funções de hash aplicadas, né, essas shingles, é posto em um vetor chamado assinatura do documento. Isso para cada um dos documentos do conjunto. Daí, a similaridade entre esses vetores e a assinatura de cada documento dá um parâmetro muito próximo à similaridade de Jacquard entre ambos. Se decidiu usar o min hash porque ele dá essa assinatura que ele dá do documento, que é um vetor com o menor valor de hash para cada uma das shingles que foi aplicado naquele documento, ele dá um valor muito próximo à similaridade de Jacquard. Então, aí a partir disso é aplicado o LSH, que divide agora os vetores assinatura de cada documento em grupos de tamanhos iguais. Por exemplo, dividir assinaturas de tamanho 128, caso tenham sido aplicados 128 funções de hash para shingles, né, em 16 partes de 8. E aí aplica uma função de hash a esses grupos também.
Aí com isso, os documentos cujos valores para o hash LSH coincidirem em pelo menos uma das subdivisões são fortes candidatos a serem semelhantes, né? Como dito, a similaridade entre as assinaturas é equivalente à similaridade de Jacquard. Então, por fim, averigua-se se ambos os documentos que compartilham ao menos um valor igual de LSH são de fato semelhantes, aplicando aí de fato a similaridade de Jacquard. Então, né, esse vetor de assinatura que foi subdividido, ele vai ser subdividido em partes iguais, e aí cada uma dessas partes iguais vai ter uma nova função de hash. E caso dois vetores de assinatura de documento compartilharem o mesmo valor de hash para essas outras partes que foram subdivididas, aí já é praticamente garantido que são iguais, né? Aí esse algoritmo aqui vai fazer basicamente isso e vai devolver pra gente esse dicionário aqui com os índices e os índices dos outros documentos que são muito parecidos com ele. Aí basicamente a gente pega esses índices aí, coloca numa função para remover eles do nosso data frame, né? E o nosso data frame que antes tinha mais de 550 mil colunas, né? Quer dizer, linhas. Agora ele vai para 240 mil. Então, removendo todas as mensagens semelhantes, basicamente quase que cortou pela metade. Assim, e um detalhe importante é que a coluna sharings ela vai ser criada agora, né? Antes tinha sido criado nas primeiras listas, né, de pré-processamento, de limpeza de dados, aliás, do data frame, pediu-se para criar uma coluna de sharings com o tanto de vezes que aquela mensagem foi compartilhada. Só que agora a gente fez isso de maneira mais precisa, né? Atribuindo para cada uma dessas mensagens que sobrou aqui desses primeiros índices o tamanho do vetor aqui de palavras que são similares a ele, certo? Então, aqui no índice, por exemplo, 26.136, aquela linha do data frame vai receber 2, porque são duas as mensagens que são muito semelhantes ali. Aí, aqui está a nossa coluna de sharings agora, com essa nova atribuição mais precisa, certo? E basicamente daí a gente pode prosseguir. Utilizando os dados referentes ao próximo item, né? Utilizando os dados referentes a postagens do Telegram, crie um modelo preditivo regressor para dados de uma postagem, prever a quantidade de compartilhamentos dessa mensagem, o que é denominado potencial de viralização. A avaliação experimental deverá considerar modelo de regressão, funções exponencial, seno e cosseno, nesse caso não foi aplicado, regularização, normalização dos dados, pré-processamento dos dados, embeddings, n-gramas e treinamento com Alder K-fold Cross Validation. Aí para isso, primeiro passo, limpeza e transformação dos dados. Começou-se por remover as variáveis que não forneceriam informações relevantes para a construção do modelo, né? Aí foram elas date message, date system e date time, né? Porque são variáveis que guardam data, né? Mas para isso elas não forneceriam para a gente bons padrões para o modelo preditivo. Aí para isso basicamente a gente extraiu delas a hora do dia em que foi postada e o dia da semana em que foi postada cada uma dessas mensagens. Aí depois a gente vai avaliar se realmente esses variáveis aqui fornecem para a gente um bom padrão em relação a ajudar a prever qual vai ser a quantidade de compartilhamentos, né? Aí tirou ID Member Anonymous, que é identificador, Group Anonymous, mesma coisa, a Message Type, que é redundante com Media Type, Res Media, que é redundante com Media Type também, a Res Media URL, que é redundante com Media URL, Dataset Info ID, que é só um valor constante, e todas essas outras aqui, certo? Aí ficamos como candidatas a serem usadas no modelo as variáveis de Media Extension, que foi obtida a partir de mídia, né, que carrega o identificador aleatório das mídias, mas além disso a sua extensão, né, será justamente isso que será utilizada, já que o identificador é aleatório, né,
não ajudaria com nenhum padrão pra gente. Media URL, guarda as URLs de post que a contém, mas aí será extraído o domínio e usado os domínios 30 mais frequentes, né? Porque como vai ser aplicado um one-hot encoding para mais adiante, né? Para as variáveis categóricas poderem ser usadas no modelo, cada uma dos grupos de variáveis vai ser usado como uma coluna nova no dataset. Então, não teria como utilizar todos os URLs ou domínios que aparecerem no data frame, mas usar os 30 mais frequentes pode ser que nos dê alguma informação a mais. E o resto seria considerado como outro, né? Outro domínio que não seja esses 30 mais frequentes. Aí text content anonymous, que vai ser aplicado os embeddings, né? E pré-processado antes também. Score sentiment, score misinformation, message type. Aliás, era media type aqui, foi escrito errado. Caracteres, que é o número de caracteres. Words, hora do dia e dia da semana que foram os criados. Sharings é a nossa variável a ser predita. Aí nas próximas células realiza-se a devida transformações nas variáveis e a eliminação das que não serão utilizadas. Nessa daqui, cria-se variáveis para representar a hora do dia e da semana, como já foi dito. Aí, por exemplo, o data frame ele começa numa quinta-feira, né? Então aqui na primeira posição a primeira linha, aliás, do nosso data frame, ele vai guardar o valor 3 para o dia da semana. Porque ele é contado a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira é o 0 e aí quinta-feira vai ser o 3, certo? Aí agora extraindo o domínio das URLs, como foi falado anteriormente, e aplicando o Topic Encoding, que é o one-hot encoding, só que apenas para os elementos mais frequentes, certo? Aí, quanto à variável mídia, o identificador, mas também a sua extensão, né? É justamente o que a gente tinha falado antes. Poderia se considerar tal informação como redundante com media type, mas há casos em que o media type guarda o tipo URL, mas a variável de mídia guarda um nome com extensão JPG ou MP4, por exemplo. Seria o caso de uma mensagem que foi enviada que tem um link, mas essa mensagem também carrega uma outra mídia, né? Então pode ser que seja informação a mais para que seja utilizado no modelo, né? Então, só para ilustrar aqui, foi consultado, né, o tanto de mensagens que tinha URL em media type, mas por exemplo MP4 em mídia, 373 delas. Aí com JPG, muito mais coisa, 48 mil mensagens. Então não são redundantes porque eles de fato em muitas entradas carregam valores diferentes, né? 48 mil entradas como a gente viu, o dataset inteiro tem 240 mil, né? Então e apenas 52 entradas não possuem a extensão do arquivo que foi enviado em mídia, né? Aí por isso a gente simplesmente vai setar eles para NaN, né? Para não precisar ser utilizado depois. E aí depois a gente tira usando aqui essa função partition para tirar depois do ponto, né? Que seria depois do indicador de extensão, né? Esse novo atributo aqui de Media Extension. Aí agora um pré-processamento de texto, vai se remover as stop words, tornar os caracteres minúsculos e também fazer alguns outros passos que foram recomendados em aula, né? Como por exemplo separar sequências de emojis, então emojis que tenham sido mandados exatamente um após o outro vão ter espaço entre eles para que possam ser identificados como tokens, né? Aí ajudou uma interpretabilidade melhor para o modelo. Substituir sequências de um ou mais caracteres por no máximo 3, né? Sequências de mais de 3 caracteres por no máximo 3. Remover caracteres que não são letras, emojis ou um formato diferente do que é mais comum, né, para a língua portuguesa.
e finalmente remover as stop words, né? Então tudo isso foi feito aqui, também tinha sido convertido para minúsculo e tirado os domínios. E também tem o caso de que o data frame estava muito poluído com spams, né? Então tinha muito, por exemplo, mensagem de boas-vindas, scan de investimento, esse tipo de coisa. Então fez-se aqui um vetor para capturar todos esses tipos de mensagens aí que poderiam aparecer no texto, na coluna de textos, né? E aqui eu esqueci de de deixar aqui o resultado, mas eu acho que eram 7.000 mensagens, alguma coisa assim, que caiu nesse quadro aqui de spam. Mas enfim, foi passado aqui para remoção, né? Na função drop do modelo para tirar elas. Aí depois aqui, para evitar problemas durante a execução do modelo nas variáveis categóricas, né? Que quando vai se colocar o one-hot encoding, ele vai colocar novas colunas no data frame, né? E se tiver NaN, valores nulos, né? O modelo não é interpretado como uma má conduta, né? Colocar colunas que tenham como rótulo nulo, né? Então, basicamente, a gente colocou aqui missing em cada um dos valores que eram assumidos, né, como nulos. Aqui, por exemplo, nessa coluna media type aqui dá pra ver. Para que eles possam ser todos classificados como uma categoria missing, né? Aí, basicamente, depois removeu-se aqui todas as variáveis que a gente não ia utilizar e ficou aqui com esse data frame aqui, com 233 mil, né, linhas depois da remoção dos spans. Aí agora exibiu-se aqui a correlação de cada um dos atributos. Aí para a correlação entre as variáveis categóricas com a variável dependente, aplicou-se uma função que implementa o modelo ANOVA, né, que verifica o quanto a média da variável numérica difere entre os grupos da variável categórica, retornando uma medida eta quadrado que indica o quanto da variância da variável numérica pode ser explicada pela variável categórica, né? É basicamente um método que a gente tem para poder comparar a correlação entre as variáveis categóricas para numéricas, né? Porque, por exemplo, essa função core aqui, que é mais padrão, ela usa a correlação de Pearson, né? Que só é válida para atributos numéricos entre si, né? Que foi justamente o que a gente usou aqui para os atributos numéricos, né? Score sentiment, score misinformation, caracteres, palavras. Aí basicamente a gente pode ver aqui que nenhum dos atributos numéricos tem uma correlação significante com sharings, né? Aqui o score sentiment tem 0.016, misinformation 0.012, todos nessa faixa aqui muito baixa. Aqui, essa aqui acabou não sendo utilizada, né? O V de Kramer, que seria no caso de categórico com categórico, mas aqui está a implementação do ANOVA mais eta quadrado, né? Aí foi aplicado para cada um das variáveis categóricas. Aí a gente pode ver aqui, hora do dia explica só 0.01 da variância em sharings, ou seja, muito, muito fraco. Day of Week, mesma coisa, 0.0007. O 007 é o James Bond aqui enfim, a Mid Extension é muito baixa, mas já um pouco mais alta, né? 0.02. Media Type foi a mais significativa aqui, 0.02, inclusive a mais significativa de todas que a gente analisou até aqui, né? E Domain URL também muito baixo, 0.003. Agora, depois de já ter analisado todas as variáveis, depois de ter já limpado o dataset, a gente pode construir um modelo, né? Aí a gente vai fazer um grid search, né, de acordo com todos aqueles parâmetros que tinham sido solicitados para serem avaliados anteriormente. Só que por questões de capacidade computacional,
realizou-se dentro das 220 combinações entre os parâmetros levantados uma avaliação aleatória de 20 dos mesmos, né, utilizando a quer dizer função, mas é algo bem mais amplo, né, daqui da Randomized Search, que já é implementado na Scikit-learn. E da mesma forma, em vez de utilizar o dataset inteiro, que tem mais de 230 mil entradas, utilizou-se um subconjunto de um pouco menos da metade, né, com 100 mil entradas aleatoriamente selecionadas também. Aí, a combinação de variáveis que deu o melhor resultado foi apenas com o texto e com essas duas variáveis categóricas. Foi algo até bem estranho o fato de Domain URL Reduced ter dado resultados melhores do que sem ele, né? Porque a gente viu aqui que a variância que ele explicava foi muito baixa, mas ele acabou o modelo acabou dando um resultado melhor com ele do que sem ele, né? Junto com o Media Type aqui, que foi de fato a única das outras variáveis que deu algo minimamente relevante, significativo em relação à correlação com a nossa variável dependente, né? E o Text Content Anonymous, claro, não poderia faltar aqui no modelo da previsão. Aí aqui a gente vai fazer um pipeline, né? Aplicando transformações, processamento aqui para as nossas variáveis. O Text Processor aqui é só um placeholder, né? Ele vai receber depois as funções que a gente mandar para ele, né? Seja o TF-DF, seja o Count Vectorizer, que faz o Word2Vec, né? Que montar a matriz de palavras no documento com cada uma das quantidades de vezes que ela aparece, né? Aí aqui os processadores numéricos, que acaba que nem vai ser utilizado, né? Porque nenhuma das variáveis numéricas vai ser utilizada. Mas enfim, o transformador aqui para as colunas, que é o que vai ser carregado aqui na nossa pipeline, que vai ser utilizada lá na função do Randomized Search, Randomized Search CV, ele que vai ser utilizado aqui, né? E esse Linear Regression também é só um placeholder, vai ser utilizado o que a gente passar para ele depois, posteriormente, né? Aí vai ser utilizado também o Parameter Grid, que vai ser justamente a grade de combinações entre os possíveis parâmetros que a gente vai aplicar para realizar a previsão do modelo. Aí aqui basicamente tem parâmetros com características polinomiais, né? Que ele vai ter aqui um grau polinomial até 2, né? Mais do que isso seria talvez um overfitting, né? Aí ele vai aplicar regressores read, laço e lastinet com o alpha aqui variando também, né? Para evitar o overfitting. E vai ser aplicado o TF-DF, Count Vectorizer e também n-gramas de 1 até 2. Poderia ser aplicado 3, mas aí seria um aumento muito grande de custo computacional, enfim. Aí questão de normalização, de pré-processamento de numérico acabou que nem vai ser utilizado, porque nenhuma das variáveis fornece informações relevantes, né, para o nosso modelo. Mas aqui também tem outros tipos de combinação que seria possível, né? Mas enfim, agora a gente roda o modelo, coloca aqui uma sample de 100 mil entradas dentro do nosso data frame. A gente vai aplicar uma transformação logarítmica na variável sharings, porque ela é muito skewed, né, em relação aos valores mais baixos, né? Ela tem uma concentração muito grande de valores ali mais próximos do zero, porque a maioria dos compartilhamentos tem 1, né? E enfim, são muito raros os valores que têm altos compartilhamentos. Então, uma forma da gente normalizar mais esses dados e ter uma previsão melhor seria aplicando a transformação logarítmica, certo? Então aqui a gente vai fazer o Alder K-Fold Cross Validation. Vamos dividir em 5
splits para fazer 4 delas o treinamento e uma delas o teste em cada uma das rodadas, né, do nosso algoritmo. E vai ter também o inner fold, né, que seria dividido aqui apenas em 3, que aí basicamente para cada um desse inner fold aqui, ele vai ver dentro da combinação que ele estiver avaliando naquele momento, qual foi os parâmetros que seriam melhores dentro desses splits aqui, certo? Então, quando ele estiver avaliando as 20 combinações aleatórias que ele escolher entre esses aqui, aqui tiver um melhor resultado entre esses 3 aqui do inner fold, ele vai aplicar para o outer fold, né? Ele vai aplicar para o outer fold aqui, vai receber aqui, ó, random search.best estimator. Aí ele vai aplicar a predição com esse best estimator para fazer o treinamento com o número padrão de splits, né, do outer keyfold. Aí basicamente ele vai fazer isso, né, para todas as combinações que ele escolher aqui. E os resultados aqui são expostos aqui, né? Basicamente o que a gente teve aqui foram valores de R quadrado, né? Por volta de 0.14, foram os melhores valores que foram obtidos aqui, testando diferentes combinações aqui das nossas variáveis independentes, né? Daqui a gente pode concluir que o modelo, ele, apesar de não ter predito tanto não ter obtido uma predição tão forte em relação a ter o valor que a gente queria prever da quantidade de compartilhamentos. Perdão, já tá batendo sono aqui. Ele conseguiu explicar por volta de 14% da variação dos dados, né? E ele não variou tanto, né, entre os diferentes folds. Significa que ele foi bastante estável e que ele não depende tanto dos valores que você der para ele, né, para ele avaliar, né? Ele não dá para dizer que esses valores não foram obtidos por sorte, digamos assim, né? E o erro quadrático médio, ele se manteve aqui 0.12, só que também está bastante estável, né, por volta de 0.12, mas aqui lembrando que é a escala logarítmica, né? Então mesmo assim ainda foi um erro que poderia ser melhor, mas ainda foi razoável pro que a gente queria, né? Então basicamente a gente vê aqui que os melhores modelos, basicamente para todos os folds, foram o regressor com um alfa read com um alfa igual a 1, né? E aqui a gente vê aqui a variância, né? Foi bem baixa entre as métricas, e o melhor erro foi 0.118 e o melhor R quadrado 0.15. Então foi basicamente isso. De fato, com o data frame que a gente tinha, conseguiu um resultado muito melhor do que isso, né? 0.4 já seria um valor bem alto, né, considerando o data frame que a gente tinha. Então dá pra dizer que foi razoável aqui os valores que foram obtidos. E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.